meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para aqui para mais uma aula da comunidade de criadores online. Muito feliz, estamos na trajetória aí de construção do galpão, de formação de estrutura, então já estamos aí com algumas aulas sobre o assunto. Hoje é a parte 1 da aula construção do galinheiro, escolhas a serem feitas. Hoje é a parte 1, porque eu separei em duas partes essa questão de construção do galinheiro. Primeiro, algumas definições, algumas escolhas que precisam ser feitas. E na segunda aula, a gente vai falar em si de parede, de piso e etc. Mas essa aula hoje, a gente vai dividir com você. E enquanto isso, você pode ir deixando nos comentários, inclusive, as decisões que você vai tomando, certo? Para a gente poder, para você poder escolher a melhor opção. Amanhã, entender amanhã não, na próxima quarta-feira, entender os conceitos e ir construindo conforme as decisões que foram tomadas hoje, beleza? Vamos lá, olha aí minha cara bonita, 83 comunidade de criadores online, construção do galinheiro, escolhas a serem feitas. Então vamos lá, agora começa a apresentação, aula 83, comunidade de criadores online. Para quem não sabe, é um de nossos cursos, já já a gente fala sobre ele. Construção do galinheiro, parte 1. Por que parte 1? Porque hoje a gente vai fazer só algumas escolhas, você entender que precisa fazer algumas escolhas, para na próxima quarta-feira você entender sobre parede, piso e etc. Escolhas a serem feitas, Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe, ok? Frase da aula, sempre eu estou deixando aí uma frasezinha no início de cada aula. Decisões precisam ser tomadas antes de cavar os alicerces e montar os pilares. Tem muita gente que começa a construção, já cava pilar, já cava alicerce, já bota pedreiro para trabalhar, sem saber como é a maneira correta de construir. A aula 2 a gente fala assim, detalhes técnicos, então a gente fala sobre posição, sobre levantamento de parede, onde é que levanta, onde é que não levanta. Por quê? Porque as escolhas da aula de hoje vai fazer diferença lá na aula 2 e na hora que você for colocar a mão na massa aí. Tem muita gente que diz, eu tenho um quarto pronto aqui, dá para colocar? Você vai dar jeitinho, vai dar, né? Mas a construção, se você for fazer correta do zero, faça baseada nas decisões que você vai tomar hoje e nos conceitos da próxima aula. Não adianta fazer de qualquer jeito, pois suas galinhas vão reclamar. E reclamam mesmo, amigo. Você vai sentir em desenvolvimento, vai sentir em produção e também você pode ter comportamentos predatórios devido a uma construção ruim, devido a você não se atentar a algumas coisas, ok? Então, definir para na próxima quarta-feira entender os conceitos, beleza? Sobre o que vamos falar hoje, o que você vai aprender? Definições de finalidade. O que você escolher criar vai influenciar no tipo de construção que você vai fazer. Eu vou criar para bate postura junto. A gente bate na tecla, no martelo, para você não fazer isso. Por quê? Porque a construção é diferente de um para o outro. Se você fizer uma construção voltada para a postura, é muito capaz de suas galinhas de abate sentir e ter inclusive comportamento predatório. E não se desenvolver, que é o principal em relação ao abate. Se você constrói um galinheiro baseado numa criação de abate, suas galinhas de postura têm grandes chances de você ter ovo estragado e de você ter galinha botando ovo no chão. Produção em queda, porque galinha de abate vai comer mais do que a de postura. Então, toma cuidado. Galpão único ou rotativo, vamos entender aí se você vai construir mais de um galpão ou se você vai construir um só. Utilização de baias.
Qual o tipo de criação? A gente volta lá para a definição de finalidade. Qual tipo de criação você cria baia e qual tipo de criação você cria sem baias? Biossegurança não tem não tem aula que a gente não fale de biossegurança, mas você vê que eu sempre falo de biossegurança, mas eu falo de detalhes diferentes. Então, alguns entendimentos a gente precisa ter também antes de começar a construir. Dimensões, quantas árvores por metro quadrado? A gente fala do padrão, 5 árvores por metro quadrado, inclusive eu vou dizer isso aqui lá no item 5, mas existem algumas variações que só depois, com um entendimento maior, que você vai colocar em prática. Galinheiro móvel é uma opção também, inclusive nos Estados Unidos é utilizado, mas a gente precisa ter algumas definições aí, entender algumas coisas para poder utilizar ou não. E mandala, aqui no Brasil inclusive é bem utilizado mandala, mas também não se encaixa para todo mundo. Então dentro do sítio sustentável utiliza bem, né? Inclusive a gente tem uma aula sobre sítio sustentável aqui na comunidade, aqui no canal também, porque a aula está em aberto, então dá uma olhada lá para você não perder essa, ok? Na aula do sítio sustentável. Ainda está aberto aqui no canal do YouTube e para você que está na comunidade, está no módulo de negócios, se eu não estou enganado. Dá uma procuradinha, módulo de negócios. O que você precisa saber antes de entender ou de fazer essas escolhas, o que é que a gente vai, o que é que eu quero que você entenda antes. Projeto pronto, eu tenho certeza que agora, antes de 10 minutos da aula, deve ter alguém se perguntando aí nos comentários, vai dar um projeto pronto, projeto isso, projeto aquilo, inclusive no outro canal, no canal principal, Sítio Sancai Galinhas Caipiras, tem um dos vídeos que tem um projeto em PDF para você baixar. Projeto pronto não vai servir para você. Eu detesto essas coisas prontas em relação à galinha. A gente está lidando com animais sentem clima, animais sentem a região, animal sente ventilação, animal sente o seu manejo. Então quase tudo que é pronto, que funciona para um, pode não funcionar para outro, se você não entender os conceitos. Olha os que eu escrevi, ó. Regiões do Brasil são diferentes e cada local tem sua particularidade. Mesmo que você esteja na mesma região, o local em si, existem particularidades que você precisa se atentar. Se você pega um projeto pronto de um local e tenta colocar em outro, é bem possível que dê errado. Eu já falo isso algumas vezes. Eu tenho um aluno que pegou um projeto pronto da Embrapa, projeto pronto da Embrapa, só que da Embrapa do Piauí, que tem todas as particularidades do Piauí. Se você der um passo, você cai no buraco, cai no fogo do inferno, porque é quente pra caramba, e foi utilizar lá em Manaus, que é um lugar extremamente úmido, chove todo dia e tem dia que chove o dia todo. No Piauí quase não chove. Então são locais diferentes, tem conceitos de construção diferentes. Se você não se atentar nisso, você pega e pode dar problema. E mesmo assim que você pega no mesmo local, por exemplo, eu aqui estou no Ceará. Eu pego um projeto de alguém que veio e fez aqui. O meu projeto, do meu galpão, do estilo do meu galpão e etc. Eu estou apesar de estar no Ceará, estou no Sertão Central, mas eu estou numa serra, tem uma noite com um clima diferente, tem um dia com um clima diferente, tem períodos do ano que chove de uma forma, outro período não chove. Mesmo estando no sertão, mesmo estando no Ceará, alguém que vai construir, por exemplo, no Quixadá, que também está no Sertão Central, vai construir de forma diferente, porque está lá embaixo, é um clima muito mais quente do que o meu. Mesmo assim, Quixadá tem opções de lagos e lagoas, entre aspas, artificiais, vai gerar um tipo de umidade diferente à noite, então você precisa ter projetos diferentes. Se você não entender esses conceitos, infelizmente, você tem grande chance de ter problema com tudo construído e depois ter que refazer algo.
Produção final. Todos os detalhes são feitos para garantir um bom produto final. Pode ter certeza que tudo que eu falar aqui, de outras aulas, de aulas que vêm para frente, de aulas para trás, tudo é na intenção que sua galinha desenvolva e produza. Eu não estou falando aqui para ficar bonito, eu não estou falando aqui para fazer algo mirabolante, eu não estou inventando algo da minha cabeça. Tudo que eu falo em relação às aulas e hoje especificamente as definições para a construção do seu galinheiro é para que você tenha uma ave que se desenvolva, que tenha um bom bem-estar e que tenha produção. Fora isso, é detalhe. Eu não me preocupo se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo com o bem-estar das aves e o bem-estar do seu bolso. Bem-estar. Galinhas com bem-estar elevado conseguem desenvolver e produzir melhor. Então, você tendo uma construção adequada para a sua região, com todos os detalhes que isso merece ter, você vai ter um bom bem-estar. Não se esqueça que não só no galinheiro, mas o piquete influencia muito nisso, mas o bem-estar é importantíssimo dentro do galinheiro também. Então envolve a aula de hoje com a aula da próxima semana. Então cama de frango, disposição de comedores e bebedouros, tudo isso influencia em bem-estar. Às vezes você tem ave que não está desenvolvendo aí, não tem doença, não tem nada assim externo, às vezes é só o galpão mal feito que não está deixando sua ave desenvolver. Ok? Vamos lá? Então, para quem estava ansioso aí em saber, quem me viu, está me vendo pela primeira vez, minhas barbas brancas e pretas, quem nunca me viu na vida, bota aí hashtag novato. Quem já me viu, quem acompanha a gente, bota aí hashtag comunidade, hashtag clube, hashtag seguidor, seja do YouTube, seja do Instagram. Um grande abraço para vocês, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais uma aula da comunidade de criadores online, aula 83, já temos 83 aulas lá na comunidade. Tem aula com apresentação, tem aulas no início lá que eram ao vivo, então tem muita pergunta sendo respondida. Tem aula com planilha, tem aula com e-book, então tem muita coisa para você entender como funciona a criação de galinha caipira, mas principalmente para tirar dúvida. Você que entra na internet, procura sobre doença, procura sobre vacinação, sobre alimentação, sobre isso, sobre aquilo, se você estiver na comunidade, vai no módulo, você vai achar uma aula voltada para seu negócio. Você não vai ter nada de achismo, de ter que comparar, assistir 3, 4 vídeos para ver que está certo. Assistindo uma aula, às vezes eu tenho mais de uma aula sobre o mesmo assunto. Então você pode assistir mais de uma aula, você pode assistir a parte de perguntas, que pode ter perguntas que é uma dúvida sua também, ou até mesmo uma coisa que você nem sabe que existe, mas entrando no módulo lá você vai descobrir. Então tem módulo sobre alimentação, sobre doença, sobre negócio, um único curso, além do outro curso meu, que é o Clube dos Produtores, mas a comunidade em si é o único curso que tem um módulo sobre negócio. Como você negocia, como você prepara seu produto, como você vende, como você se posiciona no mercado. Importantíssimo isso. Comunidade de Criadores Online, projeto R$2, onde logo no finalzinho da aula aqui eu vou explicar o que é o projeto R$2. Mas você entra no primeiro mês com R$2 apenas, R$2 apenas, você tem acesso a todas as aulas. A aula que tiver planilha você pode baixar, a aula que tiver e-book você pode baixar sem problema nenhum. Gostou? Quer continuar? R$39 por mês, e aí você sai quando você quiser. Não gostou? Não quer continuar? Entra na plataforma, diz que quer cancelar, cancela, continua a amizade. Todas as aulas a gente faz 24 horas. A gente faz ao vivo, aberto para todo mundo, 24 horas fica liberada, depois a gente fecha e depois só quem é da comunidade pode assistir. Beleza? Um grande abraço. Ah, uma coisa que eu não falei ainda. Eu garanto para você a sua permanência. Você entrou por R$2, passou os 30 dias. Tudo que eu estou falando aqui é mentira. Não gostou, é uma porcaria. Pode me pedir que eu devolvo os seus R$2, ok? Aula da comunidade, quase eu fico engasgado. Aula 83, item 1,
definições de finalidade. Abate ou postura, que é o principal que todo mundo procura. Criações diferentes, estruturas diferentes. Por que eu falo isso sempre? Você que quer uma criação de alto nível, você que quer uma criação de alto desempenho, vou falar aqui embaixo agora. Você que quer uma criação toda corretinha, você que quer gerar renda e essa renda é a sua renda principal, você precisa entender que sua criação de abate e sua criação de postura são diferentes. O tempo de criação é diferente, o tamanho do galpão pode ser diferente, a construção de paredes é diferente, independente do clima da sua região. Ventilação é diferente, a área interna, a necessidade da área interna é diferente. Então as coisas são diferentes. Quando você tem uma criação mais rústica, você pode associar uma coisa a outra, não vai ter bons resultados, mas você pode associar uma coisa a outra. Mas se você quer uma criação de alto desempenho, você tem um controle, começa aqui, termina ali, quero produção tal, são estruturas diferentes e você precisa botar isso na sua cabeça. Porque se você constrói e faz junto, você vai ter prejuízo. Esse prejuízo você não vai ter como repor, você vai ter que começar de novo e começar com outro investimento. Ok? Sistemas de criação com mais liberdade ou com menos liberdade. Você vai escolher um sistema de criação de alto desempenho, semi-intensivo. Eu vou ainda falar sobre isso hoje, né? Eu acho que no segundo item eu vou falar sobre isso. Sistema semi-intensivo é um sistema que você tem um controle maior, onde você quer que suas aves se desenvolvam com mais controle, você tem horário de entrada e de saída, tem alguns controles mais específicos em cima das suas aves para ela desenvolver no tempo certo, produzir no tempo certo. Você precisa de um galpão preparado para isso. Então você tem que ter um galpão com entradas e saídas laterais, você tem que ter portas nessas entradas e saídas laterais, você precisa fechar ele à noite para fazer um programa de luz. Então você precisa, caso seja poedeira, então você precisa ter um controle maior. Se você vai dar menos liberdade, sua construção do galpão pode ser um pouco mais livre, você pode economizar um pouco mais em algumas coisas. Então você não precisa de portas, por exemplo, você pode fazer vãos de entrada e de saída, ou você pode fazer porta mais com um pequeno gradeado, com pequena tela. Eu até fiz um vídeo semana passada, coloquei nos stories, eu coloquei no IGTV do Instagram, não sei se eu coloquei no YouTube ainda, mas no início logo do vídeo eu mostro nosso artista aqui, como eu chamo, o menino que ajuda a gente, fazendo um portãozinho com uma meleira que ele foi pegar no mato, com um pedaço de tela. Então deu um jeito, porque eu tenho uma criação mais aberta, com mais liberdade. Quando você tem uma criação mais de alto desempenho, você precisa ter um controle maior disso, você precisa ter uma porta mais fixa, um portãozinho mais fixo, um portãozinho que evite fugas, um portãozinho que seja difícil de abrir por outro animal, apenas por você, ser humano, ok? Clima da sua região, acabei encaixando aqui em definição de finalidade. O clima da sua região, apesar que eu falei que lá em cima a finalidade importa, o clima também vai importar. Então você tem que casar essas duas coisas. Criação de abate, você pode fazer um galpão um pouco mais aberto. Mas para você fazer um galpão um pouco mais aberto numa região que é mais fria, você precisa se atentar a outros detalhes, como o beiral, como uma lona mais resistente, que a gente vai falar isso na aula da próxima semana. Mas você precisa entender que você precisa casar essas duas coisas. Não é só definir finalidade ou só ver clima da região. Você precisa ver clima da região, ver sua finalidade e casar as duas coisas para poder dar certo. Ok? Número 2, galpão único ou rotativo. Isso vai depender muito como for sua criação, como serão os seus lotes. Eu já dei aula sobre isso também. Você vai trabalhar com um lote único, no sistema de lote único, ou no sistema de lote lote rotativo, não. Eu falo de lote de
Caramba, eu esqueci o nome. Lote de substituição. Não é esse não, mas daqui a pouco eu lembro. É lote único ou lote de substituição? O que é que significa isso? Isso funciona muito para abate, as duas opções que eu vou falar. Você vai comprar um lote único, você definiu a quantidade, por exemplo, eu consigo vender 100 aves, não é só a quantidade que vende, mas vamos ver. Definir 100 aves por mês, beleza. Como sua criação vai ter de 3 a 4 meses, o que é que você vai fazer? Eu vou ter um lote único, em vez de eu comprar só 100 aves, eu vou comprar já as 400. Eu vou criar durante os 3 ou 4 meses, e depois, cada mês, eu vou vendendo as 100. Essa é uma opção. Como você pode ter um lote único com recurso pequeno. Eu ensinei isso lá no curso do planejamento. Você tem um lote 100 por mês, ok? Mas você não tem recurso para comprar as 400. Você só compra as 100, cria como um lote único, vende as 100, capitaliza e define se vai comprar um lote de 400 agora, para fazer lote único, ou se você vai comprar mais um lote de 100, criar durante os meses, vender, capitalizar de novo, juntar, ver quanto deu o dinheiro e tentar vender. No marketing a gente fala muito isso de bolinho, montinho e montão. Você faz um montinho de dinheiro, investe um pouquinho mais. Faz outro montinho de dinheiro, investe um pouquinho mais. Faz outro montinho de dinheiro e investe um pouquinho mais, e assim vai crescendo o seu negócio. Ok? E lote rotativo é aquele lote que todo mês você vai comprando uma quantidade. Minha condição é 100, eu compro 100. Quando chega lá no finalzinho do outro mês, que esse animal vai estar passando para outra fase, você compra outro lote. Aí você vai ter 2 lotes. Um lote crescendo e o outro começando agora. O primeiro passou de fase novamente, você pega o segundo, passa de fase novamente e já compra outro lote. Aí vai comprando lotes e lotes. E aí você começa a vender e já tem lote crescendo por trás, ok? Então, tem lote rotativo e lote único. Então, vamos lá. Tipos de lote. Lote único e lote de reposição. Olha aí. Lotes de reposição. Então, o que eu falei de lote rotativo é lote de reposição. Quando você tem lote único, você pode construir um único galpão. Quando você tem um lote único, você constrói um único galpão. E você começa a sua criação dentro do galpão e desenvolve ela toda dentro do galpão. Acabou o lote, higieniza, começa outro lote único. Independente se você está começando pequeno ou começando grande. Lote de reposição, você precisa de galpões separados. Esse é o ideal. Não sei se você consegue fazer, mas esse é o ideal. Se eu vou comprar um lote esse mês e vou comprar outro no próximo mês, eu não posso botar galinha com 30, 40 dias junto com um pintinho que tem 5 dias. Você vai matar seus pintinhos todos, sem dúvida. Vai matar tudo. Então você precisa de um galpão para esse primeiro lote, um galpão para o segundo lote, um galpão para o terceiro. E aí começa a girar, sai um lote todo para venda, você higieniza e começa outro lote ali. Se você tem uma criação de alto desempenho, lotes, cada lote no seu galpão é a melhor opção. Sem dúvida nenhuma. Você começa ali naquele galpãozinho e vai até o final. Não precisa ficar trocando de galpão. Esse galpão é para fase inicial, esse é para esse e fica. Não precisa. Você tem um galpão, começa com um pintinho, faz em crescimento, abate, abateu, tira tudo, higieniza, começa de novo. Enquanto isso, os outros galpões estão produzindo cada um o seu. É a melhor opção. Você vai conseguir? Não sei. É a melhor opção. Se você tem uma criação mais rústica, sistema de criação semi-extensivo, né, que é esse último item que eu estou falando aqui, aí você constrói um pinteiro e tem um galpão. Você vai construir um pinteiro, subir esses animais aí até 35, 42 dias, 35 para abate, 42 dias para costura. Seus animais estão preparados, estão no peso, estão saudáveis. Seu piquete está preparado, estão no peso, estão saudáveis. O seu manejo, você sabe manejar animais com idades diferentes no mesmo local, sabe as necessidades que tem,
A gente tem aula sobre isso, faremos outra sobre isso também. Você sabe fazer isso? Então você tira os animais e coloca junto. Faz uma área de quaternário, ou se eu não me engano, não na próxima semana, na outra semana, que também é aula sobre estrutura, a gente fala sobre isolar e quaternário. Então você coloca numa área de quaternário, se adaptou, libera os animais. Só se você souber fazer. Tem gente que acha, eu vou criar rústico, que é mais fácil. Se engana, é mais complicado. Você tem menos gastos em relação à infraestrutura, mas você tem mais trabalho, você tem mais perdas, você tem desenvolvimento mais lento, você tem uma produção menor. Então você tem que ter cuidado com isso. Mas tem vantagem? Tem. Você tem uma ave mais caracterizada, sua região pode pagar melhor por isso. Então é a sua única escolha. Aí, ó, já estou falando de negócios aqui. Se você tem numa região, se você está numa região que valoriza muito uma galinha caipira a ponto de pagar valores mais altos, mais do que 50, 60, 70 reais numa galinha, vale a pena você trabalhar com mais rústico, mesmo tendo todas essas dificuldades que eu falei agora do sistema mais rústico. Ok? Então entenda, eu vou construir um único galpão se eu tenho uma criação mais rústica ou se eu vou trabalhar com lote único. Eu vou construir mais de um galpão se eu tenho uma criação de alto desempenho, sistema semi-intensivo, com lotes de reposição. Quando a gente fala de postura especificamente, você vai construir um único galpão, fazer sua criação ali dentro, já com a quantidade de aves que você precisa. Tem gente que compra 100 aves esse mês, 20 no outro, 30 no outro, e vai juntando na poedeira, não dá certo. Quantas aves você quer para a sua produção? Eu quero 500. Sandro, mas eu quero 500, mas não tenho condições de 500 agora. Você tem condições de quantas? 100. Então é 100. Você pode até construir um galpão para 500, que é o que você quer no futuro, mas você vai comprar só 100. Faz sua criação, faz todo o ciclo da criação e aí começa outro. Ok? Faz sua criação, começa. Mas eu tenho condições de 500, então começa. Pintinho ali dentro, fase de cria e recria ali dentro, começa a produção. Beleza? É 500, sua capacidade é 500. Você sabe que sua ave vai terminar o ciclo de postura lá com 80 a 90 semanas. De 80 a 90 semanas. Isso dá quase 2 anos. Como você comprou o pintinho hoje, você sabe quando é que vai dar 80 a 90 semanas, lá na frente. 6 meses antes de chegar nesse 80, 90 semanas, você começa, você já tem que ter um outro galpão pronto. Porque essa galinha aqui está produzindo nesse galpão, você vai começar um novo lote 6 meses antes de 80 semanas. Então o seu galpão precisa estar pronto antes disso. Porque você vai começar outro lote e vai começar a subir. Durante 6 meses você vai começar a criar. Essa galinha daqui do novo lote vai começar a produzir quando essa daqui estiver encerrando o ciclo. E aí o que acontece? Quando essa daqui começa a produzir, você vai descartar todo esse lote primeiro aqui, vai higienizar e no momento que você achar adequado, já começa e pode estar trabalhando com 2 lotes juntos. Ok? Por que isso? Porque como você precisa começar uma criação antes dessa daqui terminar, você não pode botar os pintinhos lá dentro. Você vai ter que passar por toda a fase inicial, cria, recria, em um local separado. Eu posso construir só um pinteiro? Não é o ideal, porque um pinteiro não cobre a fase de cria e recria. Você vai precisar começar a produzir com esse novo lote antes de você descartar o de cá. Ainda vai passar por pré-postura 1, pré-postura 2. Quando esse daqui chegar em postura plena, é que normalmente é entre 80 e 90 semanas desse daqui, se você começou há 6 meses atrás. Entendeu a lógica? Se você não entender isso, fica complicado. Se você entendeu, ou se você não entendeu, está aqui na aula, deixa aqui. Não entendi a parte da poedeira de tal. Ou qualquer outra parte que vier por aí. É só dizer o que não entendeu, que a gente vai e depois responde aí nos comentários. Ok?
3. Utilização de baias. Aquelas áreas específicas já cobertas, que tem tudo separadinho, só aquela galinha com aqueles galos ali dentro, com um piquetezinho pequeno, ou uma área de circulação pequena, só para aqueles animais, que são as baias. Você usa se você trabalha com melhoramento genético barra crescimento de plantel, que é isso que eu mostro para vocês aqui no dia a dia, no Instagram, nos vídeos do YouTube, que eu construí agora há pouco tempo, aquelas baias separadas. Então ali é um trabalho de melhoramento genético com crescimento de plantel. Eu busco ali aves mais caracterizadas, puxando por reprodutor que eu estou utilizando, né? Então eu uso reprodutores maiores, eu quero galinhas maiores. Eu uso reprodutores que têm a tendência de ficar mais gordos, eu quero pintinhos mais gordos, e assim por diante, ok? E também eu busco características, como frisado, como barbudo, às vezes para vender reprodutores aqui a um preço um pouco mais elevado. Então, quando você trabalha com melhoramento genético, com crescimento de plantel, o ideal é que você tenha baias separadas, porque você não tem a mistura, você sabe que aquelas galinhas estão sendo cobertas por aquele galo, porque você sabe que vai sair aquele resultado, ok? Criação ornamental. Se você tem uma criação maior, e principalmente se você cria mais de uma ave ornamental, é interessante que você tenha baias para evitar misturas. Imagina que você tem aí uma Brahma, que você tem aí índio gigante e você tem gigante negro de Jersey. Se você está na busca de ter sempre gigante negro de Jersey, sempre ter Brahma, você não vai ter índio gigante montando na Índia, montando na fêmea da Brahma, ou montando na fêmea do gigante negro, e vice-versa. Imagina que você está criando aí índio gigante, porque você quer vender aí ovos galados, que a gente vai falar logo aqui embaixo, mas aí o galo da Brahma, ou o galo do gigante negro, montou na galinha de índio gigante, aí na hora, em vez de sair um animal grande, sai um animal pequeno, e aí atrapalha toda a sua produção. Então, criação ornamental separada. Nem mesmo quando você tem uma única raça, eu sou especialista em Brahma. Às vezes você tem uma única raça, mas você tem um galo que é muito padrão, é desse galo que você quer, e você tem outros galos pequenos, e esses outros galos acabam brigando com o maior, acaba ferindo o maior, acaba montando na galinha, saindo algo diferente, algo misturado, e aí você perde aquele padrão que você está buscando. O ideal é que você tenha o macho separado, o reprodutor separado com as matrizes corretas. As outras aves você mantém em outro lugar, pode ser um local conjunto, onde você vai descobrindo quais são os melhores e depois separando, mas o ideal é que aquela produção que você quer seja com matriz e reprodutor separado, ok? A venda de ovos e pintinhos. Quando eu digo ovos aqui nessa situação, é ovo fértil, ovo galado. Se você quer entrar no mercado de ovos férteis, você precisa, ou precisará, o pessoal irá lhe cobrar, lhe dizer, ó, esse ovo que eu estou lhe mandando aqui é dessa baia, onde tem esses galos e essa galinha, esse galo e essas galinhas. Então, quem está comprando de você, ele vai buscar aquele padrão. Agora, imagine você estar num piquete enorme, com 10 galos, com 50 galinhas que seja, como é que você vai dizer que aquele galo é que está montando naquela galinha e aquele ovo é daquela galinha? Às vezes você pode prometer isso, o cara compra, daqui a 6 meses o cara está metendo pão em você, dizendo que comprou baseado num galo vermelho, num galo alto, saiu um galo branco bem pequenininho, certo? Então o ideal é que se você vai vender pintinhos e você vai vender ovos galados, é que você tenha baias separadas, onde você consegue definir, e aí o conjunto lá de cima, o melhoramento genético, para que você tenha algo definido. Os pintinhos é o ideal, porque quando você está em baias, você tem uma possibilidade maior de ter ovos galados. Quando você está num piquete aberto, às vezes um galo está subindo na galinha, o outro vem e quer bater, quer disputar, aí o outro tenta subir também, não consegue, a galinha se sacode, se manda, e ela vai ficar ali. Ela vai ficar ali esperando para saber quem é que vai montar nela.
Conseguiu, não conseguiu, já era. Então aquela galinha ali, talvez daqui a 3, 4 dias comece a colocar ovo que não está galado. Então você tendo numa baia separada, observando que aquele gado sobe naquelas galinhas, a possibilidade aumenta de você ter ovos realmente férteis. E aí, quando você for trabalhar a sua chocadeira, você com certeza vai ter mais pintinhos do que se você deixar tudo aberto. E aí você tem a possibilidade de vender mais. Ok? Biossegurança. Vamos falar de novo agora de alguns outros detalhes sobre biossegurança. Por exemplo, está ligado a deitar. Por exemplo, local adequado. A gente teve uma aula há 2 ou 3 semanas atrás que a gente fala sobre a escolha do local para construção, né? Mas aqui eu estou dizendo, cuidado para não invadir a natureza. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um sítio que está muito pouco mexido e ali naquele lugar que ainda existe uma floresta, pode ser uma reserva legal. Para quem não sabe, quem tem uma fazenda, quem tem um sítio, precisa separar até 5%, eu acho que aumentou para 8%, aumentou não, né? O Bolsonaro, 5% de reserva legal. 5% da sua área, do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, precisa ter a vegetação preservada. Então você tem que ter cuidado para não invadir isso, porque você pode tomar multa, ou multa nem tanto, mas você pode ter restrições para tirar algum tipo de documentação, como DAF, ou como... esqueci do PRONAF, como é, meu Deus? DAP, uma DAP, Declaração de Aptidão, Propriedade Rural, se eu não me engano. Então, a DAP, você pode ter dificuldade disso, você pode ter dificuldade de tirar a documentação para se aposentar, então toma cuidado com isso. Segunda coisa, você pode ter ali uma floresta selva. Você pode ter ali animais que dependem ali daquele local, que você precisa fazer um estudo primeiro. Então, teve aluno meu que tirou uma grande parte da mata onde tinha muita jiboia. Ele construiu o galinheiro e constantemente ele teve problema com cobra. Indo comer as galinhas, indo comer os pintinhos. Você pode ter uma área que tem raposa, você pode ter uma área que tem onça, sei lá onde é que você está morando. Então, inclusive tem onça aí invadindo até a cidade devido a isso. Salvador, que é minha cidade, né? Nascido e criado lá. Para quem é de Salvador, para quem conhece, quem é da Bahia e conhece Salvador, você tem toda aquela área ali da Avenida Paralela. Tem muito tempo que eu não vou em Salvador, tem pelo menos uns 4 anos que eu não vou em Salvador, nem sei como é que está aquela área, mas você tem toda aquela Avenida Paralela ali, que principalmente de quem está indo do Iguatemi para o aeroporto, aquela área do lado direito, onde foi construída ali a Insinuante, onde tem aquelas faculdades e tudo mais, tem aqueles condomínios que começaram a ser construídos ali, bem naquela área ali depois da Insinuante para frente, onde era, né, eu acho que nem existe mais a Insinuante, mas da onde é Insinuante para frente, ali perto do Imbuí e tudo mais, constantemente tinha problema ali com cobra, tinha problema ali com jabuti, essas coisas, raposa, lobo do mato, ou gato do mato. Por quê? Porque começaram a invadir aquilo ali, e aí os animais que ali é o natural deles começam a invadir tudo. Então você tem que ter cuidado aí na sua região, antes de começar a desmatar, né? Se você tem uma área grande, escolha uma área que já foi movimentada antes, porque ali, se já tem barulho, já teve corte, já teve alguma coisa, os animais já sabem que para ali eles não podem ir. Se você tem a necessidade de derrubar uma área agora, tente ver o que é que você faz. E principalmente, às vezes você tem madeira de lei aí. Você tem árvores com madeira de lei, com área de preservação, então você precisa ter cuidado, porque você pode tomar uma multa, e essas multas da área ambiental são multas pesadíssimas, ok? Então, não quer dizer que você não possa fazer, mas tem que ter um certo controle, tem que ter um certo aviso para que tudo dê certo, ok? Plano diretor do município. Às vezes seu sítio, sua fazenda, sua chácara é muito perto dos limites do
centro da cidade, como é que a gente chama, meu Deus? Da sede do município. Então, no plano diretor, que está lá, se você está muito distante do centro, não se preocupe com isso, né? Mas é bom fazer uma visita. Mas se você está muito perto aí da sede do município, às vezes é divisa, tome cuidado, vá ver o plano diretor, porque às vezes você pode construir num local onde não é permitido, certo? Você pode estar construindo num local onde no lado tem um terreno que é da prefeitura, tem um terreno que é do município, ou tem um terreno que é de uma pessoa importante, muito grande, que ele não usa. Ele também pode ceder essa área para o município e essa área pode virar um local de casas populares. Isso pode estar já no plano diretor do município. Se já tiver no plano diretor do município, você construir ali seu galinheiro, depois eles vão querer derrubar a sua construção. Toma cuidado com isso. Isso vale também para quem está muito... Eu falei isso lá na aula, nessa aula de 2 semanas atrás, eu acho, que é o local ideal para construção. Mas assim, às vezes você está bem distante da sede, você está no interior. Mesmo assim, aquele local que você, perto da onde você está construindo, é um local onde o município, o plano diretor, está pensando em construir um açude. Um açude para abastecimento da cidade. Normalmente, esses locais de açude, de construção de adutor, essas coisas, você não pode ter criação grande de animais por perto. Então, dá uma olhada primeiro no plano diretor para ver. Claro, eu tenho uma criação pequena, uma criação modesta, 50, 100, 200, não influencia tanto. Mas às vezes você está pensando em construir para 5 mil, para 10 mil, para 20 mil. Isso faz total diferença. Ok? Entorno. Não deixe nada que não precisa ficar. No entorno do seu galpão, eu estou falando até depois de construído, mas naquele entorno, tira tudo. Você precisa ter uma área de circulação, o ideal que seja acimentado, do lado de fora do seu galinheiro. É o ideal. Mas tudo que está ali, você precisa ter passagem livre, com um carrinho de mão, para alguém com as caixas de pintinho, escoar os ovos, tudo isso precisa estar livre. Então, caixote, caixa de papelão, saco de ração, tudo isso fora. Mesmo porque predador e parasita pode estar ali. Tanto parasita pequeno, como piolho, ácaro, pode estar se formando ali para ir para a galinha, como também rato, como também cobra, como também sariguê, como também raposa, pode tudo estar se escondendo aí. Ok? Toma cuidado. Em construção definitiva. A garganta está falhando. Construção definitiva. Tudo que precisa ser feito, ser refeito, sai mais caro. Se você já está definido que você vai viver de galinha, se você está definido que vai fazer uma construção, faça a construção certa, do jeito certo, do tamanho certo. Eu vou fazer tal coisa, levantar uma parede aqui, mas depois eu vou mudar para lá e eu vou derrubar isso daqui. Cara, perda de tempo e perda de dinheiro. Eu vou criar galinha, é meu projeto. Eu tenho condição de construir já para 500 aves, que é o que eu quero ter. É meu máximo de galinha que eu quero ter, é 500 aves. Eu tenho condições de construir, mas eu vou começar só com 100. Não construa para 100, já construiu para 500. Porque você constrói para 100, depois vai ter que derrubar para construir para 500, aí não dá. A não ser que vai fazer uma construção para 100 e depois faz uma construção para 400, principalmente se for poedeira, né? Você pode ficar revezando aí, você ter 2 lotes aí, um com 400, lote principal, com galinha mais produtiva, e outro com 100, com um lote de galinha com ovo mais claro, que não é tão produtiva, mas você consegue fazer uma mescla aí. Então são estratégias que você vai montar antes de começar qualquer coisa. Por isso que eu estou dizendo, você precisa entender dessas coisas antes de eu começar a falar sobre parede, sobre piso, sobre isso, sobre aquilo. Senão eu falo sobre parede, você começa a construir, depois você, rapaz, eu não sabia disso. Vou ter que derrubar o meu. Ok? Item 5, dimensões. Vamos lá.
A famosa pergunta, quantas aves por metro quadrado? Então, tamanho é documento. Não ficou o acento ali. Tamanho é documento. O espaço melhora o desenvolvimento da produção. Não fique louco achando que você vai comprar 488 mil aves e essas aves vai caber dentro de uma caixa de papelão. Dentro de um local pequeno. Você precisa ter um espaço adequado para a quantidade de aves que você vai comprar. Eu vou botar um pouquinho mais porque eu preciso vender um pouquinho mais. Isso pode te trazer prejuízo porque elas vão brigar mais por comida, vão brigar mais por espaço, a quantidade de fezes gerada é muito maior, você vai ter um estresse elevado, você pode ter comportamento predatório. Toma cuidado com isso. Não vai querer correr atrás de uma coisa que pode lhe dar outro tipo de prejuízo. Principalmente se você está começando, principalmente se você não conhece tanto de manejo assim. Comportamentos predatórios, não deixe acontecer. Grande parte de animais com canibalismo, grande parte de animais se jogando de alto de puleiro, grande parte de animais querendo dormir em cima de telhado, é porque você tem uma condição ruim dentro do seu galpão. E essa condição ruim, normalmente é proporcionada por causa do espaço. Às vezes você tem um espaço pequeno, bota a galinha demais. Gera muitas fezes, aumenta o fedor, aumenta a quantidade de gases. Se você está num período quente, aula que vem, construiu com telha de fibrocimento, baixo demais, esquentou demais, junta com esses gases, a galinha fica louca lá dentro. Doida. Não importa se você tem piquete, se você não tem piquete. Imagine que a galinha vai passar a noite toda ali dentro. Esses gases, esse calor vai deixar a galinha doida. Além de você ter uma grande possibilidade, uma possibilidade maior de estar proliferando doenças ali dentro devido ao acúmulo de fezes, principalmente quando começar seu período de chuva, você também está com esse envolvimento aí de gases e calor. Uma vai começar a comer a outra, não tem por onde correr. Ok? Então você precisa ter um espaço adequado. O padrão, 5 aves por metro quadrado. Normalmente, a gente sempre indica 5 aves por metro quadrado. Vai trabalhar com abate ou vai trabalhar com postura, via de regra, o padrão é 5 aves por metro quadrado. Galinha de abate cresce mais do que a galinha de postura. Só que a galinha de abate, dentro de um galpão de abate, não tem ninho. Às vezes nem puleiro você bota. Você pode botar puleiro porque facilita a limpeza. Criação de abate, puleiro reto. Facilita a limpeza porque se eles se acostumarem a se empuleirar, a grande parte das fezes vai estar no mesmo lugar, é melhor de limpar. Galinha de postura, ela cresce menos. Uma galinha especializada, claro. Se você compra galinha de dupla aptidão, compra uma galinha pescoço pelado para postura, você está lascado mesmo. E aí você coloca ninho lá dentro, puleiro lá dentro, as galinhas vão se estressar, você vai precisar de um galpão maior. Então, galinha especializada, normalmente ela cresce menos tamanho e engorda menos também. Então, mesmo colocando ninhos e puleiros em pirâmide, você vai ter aí uma equiparação do espaço, ok? Por isso que a gente usa padrão 5 aves por metro quadrado, mesmo tendo aves diferentes, mesmo a estrutura interna sendo diferente. Pode ser diferente? Pode. Você está criando uma galinha de postura, uma galinha como a GLK, por exemplo, que é uma galinha menorzinha, uma poedeira carijó, que é menorzinha, não é a carijó dupla aptidão, não é a carijó pesadão, é a poedeira carijó, é a poedeira negra, são as galinhas menorzinhas, você pode usar mais. Eu conheço gente que usa 12 aves por metro quadrado. Mas você precisa entender de manejo, você precisa ter um galpão preparado, você não pode errar a questão de nascente poente, você não pode ter uma cama de frango baixa, você não pode esquecer da limpeza diária, você não pode esquecer de ventilação. Normalmente esse pessoal tem até ventilador mecânico, é a aula
daqui a 3 semanas, se eu não me engano, que eu falo sobre ventilação e falo sobre ventilador também. Então, às vezes, tem ventilação mecânica, consegue manter. Se você tem uma criação de abate e bota 12 áreas por metro quadrado, você tem grande chance de perder tudo. Tanto das galinhas não engordar, como começar uma querer comer a outra. Então, dá para usar? Dá. 8, 7, 10, dá para usar? Dá. Precisa entender de manejo. Você precisa estar com a construção muito bem feita e você precisa ter uma boa ventilação. Não esqueça que ventilação é ótimo, mas também pode ser um perigo nos momentos de chuva e no momento mais frio. Então precisa entender disso, senão complica. Use 5 aros por metro quadrado até você pegar realmente o jeito. E não mude de 5 para 10. Mude de 5 para 6, para 8 e vá aumentando. Ok? Dá tempo, dá tempo. Você não precisa ficar doido de uma hora para outra. Porque um prejuízo, você compra 500 aves, bota num lugar que só cabia 200, um prejuízo de 500 aves fecha seu negócio. Fecha seu negócio. Você está com aves aí com 3 meses de idade, com 4 meses de idade, se for poedeira, por exemplo. Com 4 meses, 500 aves, você tem grande chance de já ter gastado 6, 8 mil reais. Se 6, 8 mil reais já for não, fora o preço do pintinho, né? Fora o preço do pintinho. Tem grande chance de já ter gastado aí 6 a 8 mil reais. Se você só tinha 10, quebrou. Quebrou. Ok? Então toma cuidado com isso. Vamos lá. Pode ser diferente? Pode, foi o que eu falei agora. Mas é só para dormir. Eu acho que já fiz até um vídeo sobre isso. Você que está me olhando aí, às vezes você não tem experiência, ou talvez você já tenha me perguntado isso. Se tiver coragem, bota aí hashtag. Coragem não é porque é frouxo, não. É porque, né, faz parte da diversão. Hashtag já fiz. Hashtag já fiz. Tem muita gente que já me fez essa pergunta. Não é pouca não, é gente mesmo. Ah, eu vou ter uma criação, vou ter um galinheirozinho, porque é só para dormir. Aí eu botei aqui, ó, não esqueça de combinar isso antes com a galinha, né? Você vai combinar com a galinha que é só para dormir, então você não precisa de um galpão tão grande, você não precisa de uma estrutura bem feita, que é só para dormir. Aí eu te pergunto, onde é que ela vai comer, onde é que ela vai beber, onde é que ela vai se sentir segura? Ó, para galinha, vamos pensar como galinha. Vamos pensar como galinha. Para galinha, o galinheiro é o local seguro. O piquete é o local de diversão. O galinheiro é o local seguro. É o local onde vai beber água. É o local onde vai descansar. É o local onde tem um predador, corre. Faça o seguinte, inclusive eu já falei isso aqui. Chegue no seu piquete, ou até no próprio galinheiro mesmo, e dê um grito. Faça um espanto. Você vai ver que as galinhas que estão no piquete vão para dentro do galinheiro e as que estão no galinheiro vão tudo para um canto. Porque o local seguro dela não é no piquete, o local seguro dela é dentro do galinheiro. Ela sabe disso, ela entende isso. É onde ela passa a chuva e também é onde ela dorme. É onde você vai medicar, é onde você vai ver comportamento, principalmente. É onde onde a galinha vai botar ovo. Então não é só para dormir, tira isso da cabeça. Você que vai criar comercialmente, precisa fazer bem feito. Quando a pessoa me pergunta assim, Sandro, eu vou criar umas galinhas aqui, é só para o consumo próprio, é só aqui para diversão mesmo, porque eu gosto. Qual a forma de ração? Nenhuma, milho puro. Como é que eu construo o galinheiro? Não precisa, você precisa de uma dimensão legalzinha aí, bota um cacete amado, pode ser até com palha e tudo mais, e tá com pau. Por quê? Porque a criação não é comercial, você não busca produção, você não busca velocidade, você não busca desenvolvimento. Mas eu quero uma criação só para mim mesmo, por diversão, mas eu quero que ela desenvolva, eu quero que ela produza. Então você não quer por diversão, você quer para produzir. Não engane a si mesmo, não adianta. Ok? Prestou atenção nisso? Vai trabalhar comercialmente? Tá com pau! Passou de 1 hora?
Deve estar chegando aí já. Comercialmente, taca o pau, velho. Agora, se vai trabalhar como diversão, ou se vai criar como diversão, como meu nariz também, viu? Como diversão ou como consumo próprio, aí você pode dar uma relaxada. Né? Você não precisa de tanta técnica assim. Mas vai trabalhar comercialmente, precisa. Por isso que eu digo, criar galinha é fácil, difícil é montar um negócio. Tem muita gente que decepciona, tem muita gente que diz, é só para vender curso, só para vender e-book. Tenta criar sem conhecimento, pronto. É só isso. Sai do vídeo agora e vai comprar pintinho e bota para criar, para ver se dá certo. Agora sim, voltar para a produção. Espere aí ter retorno com 3, 4 meses. Sem morte nenhuma, com tudo adequado, com galinha desenvolvida e caracterizada. Tenta aí. Tem gente que tem curso e não consegue. Porque esquece um detalhe aqui, esquece outro ali, compra o curso, não assiste a aula, assiste a aula e não põe em prática. Quem quer montar um negócio e tá aqui quem está aqui há 1 hora comigo, tem grande chance de ter muito mais sucesso se pôr em prática do que quem saiu lá com 5 minutos. Eu vou assistir um vídeo longo desse? Tá bom. Eu vou com detalhe aqui, detalhe ali, vou pegar um vídeo de um, vídeo de outro. Aí cai nesses vídeos do pessoal que só quer visualização e ó. Um grande abraço! Bota aí! Quem já conhece do riscado aí, bota aí, ó. 6, galinheiro móvel. Né? Eu vou entrar nesse detalhe aqui, porque tem gente que existe, né? Nos Estados Unidos tem uma utilização, né? Mas tem alguns detalhes que você tem que se atentar. É um trator de galinhas. Quando você tem um galinheiro móvel, normalmente a sua intenção é você ter um trator de galinhas. Que é o quê? Você tem um pátio na frente de casa. Você não vai deixar suas galinhas todas totalmente soltas, porque você tem uma planta ali que você gosta, você tem um jardim ali que você gosta, e a galinha come mesmo, não deixa nada. Você tem uma mudinha de fruta ali que está crescendo ainda, então você não vai deixar todas as suas galinhas. Tem cachorro, mesmo sendo pequenininho, então você está às vezes você tem um terreno muito grande dentro da cidade, que não são poucas pessoas, às vezes você tem um terreno grande dentro da cidade, todo cercado, todo murado, mas você não quer que sua galinha pule, porque você não vai fazer às vezes você não faz um muro aí de tantos metros de altura, tem gente que tem, em Fortaleza aqui tem muita gente assim, que tem um terreno bem grande, mesmo dentro da cidade, tem muros aí de, sei lá, 12, 14 metros de altura, né? E lá dentro é uma área bem grande, mas você tem um certo controle para não ter, que a galinha destrua tudo. Então você constrói um galinheiro, esse galinheiro tem uma parte externa, entre aspas, de piquete, você consegue empurrar ele como um carrinho para lá e para cá. Você vai usar esse padrão de 5 metros quadrados, mas você não vai ter 50, 100 galinhas ali dentro. Vai ter 20, vai ter 30, 10, 15 e vai empurrando para um local onde o piso vai ter uma graminha, vai ter um negócio que ela vai comer, vai fazer tudo ali, ou vai tirar tudo ali, vai remexer aquele solo, vai fertilizar aquele solo, mas também vai comer aquela erva daninha, vai tirar aquela graminha, vai tirar tudo. Acabou? Muda para outro canto. Tem sol aqui? Bota para lá. Tem sol ali? Bota para cá. Então você tem a possibilidade disso. Comercialmente falando, você tem um custo maior de estrutura, você vai ter que construir esses, né, colocar com rodinha, tem que ser funcional isso, tem que ser um material que você já leve para levar e trazer, mas você não pode perder na chuva, nem fazer com que os animais fujam, então você tem que levar isso para aqui e para ali, né? No Brasil, você ter terrenos, eu vou falar de locais planos daqui a pouco, que caiba esse tipo de estrutura é um pouco mais difícil, né? Porque precisa de um terreno plano, mas nos Estados Unidos, inclusive com criações comerciais, né? 500, eu já vi inclusive um vídeo tinha 50, 100 galinheiros móveis, cada galinheiro móvel daquele com 50, 100 galinhas, onde você tinha um terreno que, na verdade, você tinha um terreno longo, extenso, e você tinha um galinheiro móvel ao lado do outro. Não sei se você já viu esse vídeo, coloca aí, eu já vi, hashtag eu já vi. Então, você tem um terreno longo,
comprido, né? E você tem vários, na largura aqui você tem vários, tinha, sei lá, 20, 30 galinheiros móveis. Aí o que acontece? Todo dia ele empurra um pouquinho para frente. Normalmente vai até na diagonal, mas pode ser em linha reta também, depende da disposição do terreno. Todo dia empurra um pouquinho para frente, todo dia empurra um pouquinho para frente. Quando chega lá no final do terreno, ele vai voltando, porque o de trás já começou a crescer de novo, vai voltar. E todo dia que ele vai, tira os ovos, normalmente para a poedeira isso funciona melhor. Vai, tira os ovos e empurra um pouquinho para frente, empurra um pouquinho para frente. Ok? Você tem um controle específico, você tem ali galinhas que você sabe a produção dela, né? É mais fácil você identificar falhas dentro de 50, 100 galinhas do que de 1.000, 2.000, 5.000 dentro do mesmo galpão, e aí você vai conseguir controlar. Mas tem um custo, você precisa de um terreno, você, entre aspas, inutiliza esse terreno, né? Porque você precisa de uma movimentação constante e talvez a produção que você tenha de um milho, de uma hortaliça, alguma coisa, não seja no mesmo tempo da mexida dessa movimentação e você pode se atrapalhar, ok? Mas é uma opção. Foco na atividade, é o que eu coloquei aqui. O importante no galinheiro móvel, vai ativar o galinheiro móvel, você tem que ter foco na atividade. O importante é a produção ao tratamento do solo. Escolha. Isso que eu falei. A aula de hoje é você ter escolha. Vai escolher galinheiro móvel? Beleza, vou escolher galinheiro móvel. Mas por que eu vou escolher um galinheiro móvel? Porque eu quero uma produçãozinha mais controlada com pequenas aves aqui. E aí eu mudo ela de lá para cá. Ou a minha intenção é melhorar o terreno daquele local e a produção tanto faz. Vai ter que escolher um ou outro. Aí eu quero os dois. Nem sempre quem quer tudo consegue nenhum, quanto mais tudo. E locais planos. Subir uma ladeira com esse galinheiro móvel pode ser complicado. Ele pode vir para cima de você, emborcar para cima de você. Como também segurar ele na descida é um pouco mais complicado. Mesmo você tendo um terreno plano, mas se você tiver um terreno, o meu não é plano, mas mesmo que o meu fosse plano, eu tenho uma certa dificuldade, que eu tenho muita pedra no meu terreno. Então, para eu me empurrar, eu sempre vou estar esbarrando em pedra, vou travando ali. Então, tem que ter cuidado com isso também. E 7, mandala. Eu acho interessantíssimo mandala. Eu tinha uma vontade tremenda de construir algo em mandala, talvez no futuro, né? É uma opção para o sítio sustentável, esse outro projeto, esse outro canal que a gente tem também. Tem aula aqui na comunidade sobre sítio sustentável, inclusive você pode baixar o e-book gratuito. Você que não é aluno pode baixar gratuitamente na aula, e você que é aluno, lá dentro da aula o e-book está lá. Então tem 8 passos para você ter o sítio sustentável. Então você seguindo esses 8 passos e escolhendo a opção de mandala é bem interessante. A opção de mandala é você vai utilizar como consórcio de atividades. Não adianta construir mandala se você não tem as duas atividades. Você tem um galinheiro no meio, normalmente também se usa para poedeira, mas pode ser para baixo também. Você tem um galinheiro no meio, esse galinheiro normalmente é feito em círculo, mas pode ser feito em quadrado também, não tem problema nenhum. E pode até facilitar se for em quadrado, onde você vai ter saída para o piquete de todas as áreas. Então, se você faz quadrado, você pode ter a opção de ter 4 piquetes, né? Você cerca 4 piquetes, né? Redondo também você pode separar em 4 piquetes, mas redondo você pode separar em, como uma pizza, né? Você pode separar em 4, em 8, em 6, né? E se você faz quadrado, é difícil você separar em 6, né? Você vai separar em 4 ou você vai separar em 8, né? Porque você vai dividir cada parte em 2. Mas se é redondo em pizza, você pode separar em 6. Né? Você não tem esse problema, né, para separar em 6. Então, é uma escolha estratégica aí. Dentro de cada área desse piquete que você vai separar, seja 6, seja 8, seja 4, você vai ter uma cultura ali dentro. Você pode ter uma mandala com tudo, né, sem separar em piquete, ele tem toda a área, mas facilita que você pode ter piquete rotativo. Então, dentro de um piquete desse, você faz alface, por exemplo, uma hortaliça, coentro, cebolinha, não sei. Ou pode fazer alface, coentro, cebolinha. Normalmente essas culturas são 45 dias. Nesses 45 dias, você está com os animais
separado em outro piquete, que tem capim, por exemplo. Vou dar um exemplo mais simples para entender. Aquele piquete que estava lá criando coentro, deu 45 dias, você colheu tudo, vai ficar aqueles pedaços disso, pedaços daquilo, você fecha aquele do capim, abre esse da hortaliça. A galinha vai limpar tudo. Deixa ela ali 1, 2, 3, 4. O descansar do solo, né? Que normalmente quando você vai tirar, terminou uma cultura, vai começar de novo, você tem um descansar do solo, você tem a reposição de adubo, é a galinha que vai fazer isso. Ela vai revirar todo o chão ciscando, vai comer aquelas sobrinhas, vai gerar fezes, vai deixar uma sobrinha ou outra que fica, e isso tudo vai adubar o solo. Fecha de novo, prepara a área e começa de novo. Como está em 4 partes, você pode estar, quando terminou uma que você abriu, naquela outra área você já começa alface, põe tudo de novo. Deu aqui o tempo, ou os 45 dias que está criando no outro, fecha aqui, abre o outro, prepara o solo daqui, começa de novo, enquanto a galinha está no outro. E assim, você vai girando. Quando a mandala tem esse sentido redondo, né? Mas você pode adaptar isso em outra geometria? Pode, sem problema nenhum. Certo? E aí você escolhe a cultura. Pode ser repolho, pode ser algo que demore 6 meses, ou que demore 3 meses, 90 dias, ou que demore 60 dias. Esse piquete você vai demorar mais de liberar, em contrapartida você tem que ter outro que seja mais rápido de liberar. Se você está produzindo coisas que demoram mais tempo, tenha um desses piquetes só de capim, que cresça rápido, ok? Qual é o melhor capim? Esquece isso, deixa o mato crescer, que aí o mato cresce rápido, certo? Quando o celular cai. Então, entendeu? Piquete rotativo, mantém uma variedade de opções de verde. Então, você pode também ter, eu tenho aqui, em um dos piquetes, eu tenho um tipo de brócolis, que tem caroteno pra caramba, né? Ou couve-flor, tem caroteno pra caramba. Isso vai melhorar a cor da gema, vai melhorar a cor da carne. No outro você tem alface, né? Coentro, que é um verde mais clarinho, você vai ter outro tipo de coloração, mas você vai ter uma reposição maior de líquido no seu animal. Tem chance de ter diarreia? Tem, mas assim, não pode ser alface americana, viu? Aquela que a gente chama alface americana. A alface americana é prejudicial para a galinha, comendo, né, em excedente. Mas o outro alface, o alface crespo, que chama, né? O alface manteiga, esses não tem tanto problema. Mas o que a gente chama de alface americana, essa não dá certo não. Então você pode inclusive proporcionar tipos de verdes diferentes para o seu animal. Você pode ter uma área só de flores, que você vende flores também, né? Na parte da colheita das flores, quando é flor de reposição por semente, que não é por rebrota, você pode deixar a galinha, ela consome aqueles talos, aquelas coisas que tem ali, você prepara de novo e semeia novamente. Ok? Necessidade de atividade. Legal. É necessário um cronograma de sincronismo. O que é que eu quero dizer disso quando você vai construir um galinheiro em mandala? Não adianta você ter uma cultura que vai demorar 1 ano para colocar, você vai demorar 1 ano para liberar a galinha para aquele piquete. Não adianta também ter a necessidade de ter que liberar a galinha de uma hora para outra se o seu legume, se o seu hortaliça ainda não está pronto para ser comercializado. Então você precisa estudar bem quantos piquetes eu vou ter, se eu vou ter um piquete só de capim, que é um piquete, entre aspas, reserva, um piquete de suporte, enquanto as outras culturas estão sendo desenvolvidas. Então você precisa ter um sincronismo nisso. Enquanto está liberando para um, o outro está produzindo. Acabou de produzir, colheu, libera para o outro, fecha o outro, já prepara, já começa, e aí vai girando. Se não tiver esse sincronismo, você acaba tendo prejuízo na sua galinha, que não está consumindo o verde que deveria, que é a liberdade, que é a caracterização, que é a sensação de bem-estar, ou que é a sensação de liberdade, que é expressar características ancestrais, que é o bem-estar, ou acaba perdendo hortaliça, alguma coisa, se você é obrigado a liberar essas galinhas.
Claro que você entendeu que você precisa ter uma segurança, que essa galinha não fuja, porque se você tem uma cultura aí de 45 dias, chega a 30 dias, está tudo bonitinho, você vai dormir, a galinha acorda primeiro que você, chega de manhã cedo e tem um buraco lá que as galinhas estão dentro, dá vontade de passar com um facão e tudo. Então, toma cuidado. E assim, lembrando que a gente tem quase sempre uma mensagem de manhã. Coisas ruins acontecem. Então, se prepara para isso, porque qualquer coisa que acontece, com mandá-lo ou não, mente de empreendedor, preparado para, se der alguma coisa errada, tacar o pó de novo. Eu estou olhando muito para cá, não sei porquê. Às vezes não é nem para mim, eu estou olhando para o outro, não, tá doido. Mas é para aqui que eu tenho que olhar. Agora, por mais de uma hora. Bota aí. Ai, ai. Resumo da aula de hoje. Tem muita gente que espera aí. Aproveita aí, pega o link, compartilha no grupo e bota lá embaixo. Ó. Eu não vejo vocês fazerem isso. Vamos lá. Compartilha aí, copia o link. Se está no computador, copia o link lá em cima. Bota lá no grupo do Telegram, bota no grupo do WhatsApp que você tem. Vai começar o resumão agora. Bota lá, porque aí a galera vem correndo assistir o resumão. Beleza? Dá para fazer isso? Faz. Vou esperar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você está assistindo a gravação ou só o pedaço disso aqui, faz a mesma coisa, manda o link lá. Resumão a 83, Comunidade de Criadores Online, Construção do Galinheiro, parte 1. Escolhas a serem feitas. Então, é importante você assistir essa aula antes da aula da semana que vem. Muito provavelmente, quando eu começar a aula da semana que vem, eu vou dizer, ó, assiste a aula da parte 1. Porque são essas escolhas aqui que vão te ajudar a entendimento do conceito, dos conceitos da aula que vem, para você construir do jeito certo. Beleza? Definição de finalidade. Então, abate ou postura, criação de pintinho, venda de ovo galado. Então, você precisa ter a estrutura certa para a finalidade que você definiu. Porque os galpões são diferentes, as necessidades das galinhas são diferentes, a produção será diferente. Então, você precisa ter uma estrutura diferenciada para cada tipo de criação. Você pode achar que é igual, mas não é. Inclusive, na próxima aula vai ficar mais aparente isso. Galpão único ou galpão rotativo. Você vai ter uma criação de lote único ou lote de reposição. Você vai criar um único lote, vai criar, vai vender e vai começar outro lote, ou você vai todo mês ficar comprando lote. Então, você precisa definir. Se você vai ter lote único, você precisa de um galpão só. Se você vai ter lote de reposição, você vai precisar de mais de um galpão. Utilização de baias. Não é interessante você utilizar baias se você vai trabalhar com abate ou com postura. Mas se você vai trabalhar com melhoramento genético, crescimento de plantel, ornamentais, vai vender pintinho ou ovo galado, é interessante você ter baias, porque você tem controles melhor disso. Biossegurança. Toda aula eu falo de biossegurança. Detalhe para o local onde você vai construir. Cuidado para não invadir a área de preservação. Cuidado para não cortar a árvore de preservação, árvore que seja preservada. Cuidado para não invadir muito floresta, para não trazer animais selvagens para você, cobra, raposa, sariguê, onça. Cuidado com a área em si, né? A área em si, se não é parte do município que está destinado a alguma outra coisa ali perto e pode prejudicar depois mandarem você derrubar. Então veja o plano diretor da cidade, é na administração do município, ou vá na administração e pergunte, olha, eu tenho um terreno em tal lugar, eu quero construir uma granja, eu quero saber se eu posso ou se eu não posso. Claro, criação pequena, vai tocando pau, criação grande, precisa ver isso para você não se complicar depois. Dimensões, 5 árvores por metro quadrado. A pergunta serve, quantas árvores por metro quadrado? 5 árvores por metro quadrado, sendo que você pode colocar mais do que isso se você conhece de manejo e está com a ave certa. Se você trabalha com uma criação mais rústica, o ideal é daí para baixo. Você usar 2 aves por metro quadrado, como a gente faz aqui. Galinheiro móvel é interessante? Em algumas situações. Galinheiro móvel é aquele que você leva para cá, leva para lá, chama trator de galinha. Porque cada lugar que você coloca, a galinha vai tratorar
explorar o chão ali. Ela vai movimentar o chão, vai comer a vadaninha, vai comer ali capim, mato, vai comer tudo e vai movimentar o solo, vai gerar fezes ali, vai adubar também. Precisa ter uma estrutura feita para isso e precisa ter a intenção que isso funcione. Mandala é aquele galinheiro que você normalmente tem no centro de um piquete e ao redor desse piquete você tem algum tipo de atividade, algum tipo de plantação, hortaliça, leguminosa e etc, flor, seja lá o que for. Você precisa ter um controle disso, porque cada época você vai liberando as galinhas para uma área, enquanto você está produzindo uma área, a galinha está adubando e mexendo na outra, ok? Precisa ter um sincronismo nisso, para não estressar demais a galinha, ou ter que liberar e perder alguma hortaliça, ok? Esse foi o resumo da aula 83, um grande abraço. Fiz um resumo da aula toda aqui, claro que teve detalhes aí que você perdeu pra caramba aqui, mas às vezes a gente até fala uma coisinha ou outra aqui no resumo que não foi dito lá na aula principal, ok? Essa apresentação da aula da comunidade, a aula 83, você que está assistindo agora de forma gratuita, essa apresentação eu mandei ontem lá no grupo do Telegram, então fique presente no grupo do Telegram. Ontem ou hoje, eu te mandei hoje na aula no Telegram, e você que é da comunidade não precisa ficar correndo de Telegram, de onde vai baixar isso nem aquilo, vai na aula, essa aula aqui ela vai estar na próxima segunda-feira, disponível lá na comunidade, e lá dentro da aula, no módulo de estrutura, vai estar essa apresentação também, beleza? Aula da comunidade de criadores online, eu falei que ia explicar o que era o projeto R$2. Quando começou a pandemia, iníciozinho de 2020, começou a fechar, falar de lockdown aqui, lockdown ali, tem que falar, e eu vi pessoas desesperadas aí. A gente aqui está passando por certa dificuldade, por questão até de acesso a alguns lugares, para comprar isso, comprar aquilo, mas o negócio em si, eu não estou tendo tanta dificuldade assim no negócio em si. E eu quero que você que está me vendo agora, eu quero que você não tenha dificuldade de ter um negócio, de gerar uma renda, porque você precisa ficar em casa, porque está tendo um vendaval, porque está tendo um terremoto, porque está tendo uma guerra, porque está tendo uma pandemia. Você mesmo conseguir gerar seu negócio. Esse curso custava R$497. Esse curso custava R$497 de maneira vitalícia. Inclusive, se você quiser de maneira vitalícia, continua o mesmo preço. Só que eu não divulgo mais. O que é que eu fiz? Eu coloquei para pagar mensalmente R$39, mas no primeiro mês você paga apenas R$2. Por isso que eu falo projeto R$2. Que é R$2 no primeiro mês. Você tem acesso a todas as aulas. E eu tenho certeza que se você se dedicar durante 30 dias a assistir às aulas corretas, claro que você precisa ter uma pequena noção de criação, e aí vai assistir a aula correta que você quer, principalmente o módulo de negócio, e vai conseguir criar, nem que seja 10, 15, 20, 30 galinhas. Se você se aprofundar mais no assunto, continuar na comunidade por mais tempo, 200, 500, 1.000, vai montar seu negócio sem nenhum problema. Mas eu tenho certeza que com 30 dias, você assistindo as aulas corretas, você vai conseguir montar seu negócio, 10, 20, 30, 50 galinhas, e vai tocar o pau, vai esquecer negócio de auxílio emergencial, porque todo mundo vai comprar a sua galinha, o seu ovo em algum momento, você vai conseguir gerar renda, e assim, vamos e convenhamos, R$200 que querem liberar de auxílio emergencial aí. Se você não consegue vender 5, 10 galinhas num mês, realmente a gente está precisando de mais ajuda. E esse curso vai te ajudar a fazer isso. Para você vender, você precisa de duas coisas. Primeiro, fazer que sua galinha desenvolva. Segundo, achar o cliente para vender. Se você botar 2 galinhas debaixo do braço todo dia e sair batendo nas portas, eu duvido que você não consiga vender. Só se você for muito ruim de venda. É difícil. Dá para fazer e dá para gerar renda. Agora, se a vontade é ficar esperando que o governo salve a gente, ainda mais o governo que está aí, eu estou dando uma chance para você de por R$2 conseguir acesso.
Link na descrição. Se não conseguir link na descrição, manda mensagem pra gente no Instagram, alguma coisa, hashtag comunidade, que a gente manda o link pra você. Ok? Um grande abraço. Passamos de 1 hora mais uma vez. Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que tem uma galera fera que está aí. Bota aí hashtag fera, hashtag eu sou fera, hashtag comunidade, hashtag clube dos produtores, hashtag novato, que eu sei que vocês estão aí. Um grande abraço. Até a próxima aula. Hoje é a parte 1. A gente tem a parte 2 da construção do galinheiro, que a gente vai falar sobre paredes, sobre beiral, sobre piso, sobre telhados, sobre tudo, posição, sobre tudo isso. A gente tem mais uma aula de estrutura. Eu tenho que anotar, vamos lá. Eu tenho mais uma aula de estrutura que vai falar de... detalhes técnicos da construção, né? Esse que eu falei agora, posição, parede, etc. Que é a 84. Nós teremos a 85, falar de equipamentos. Então a gente vai falar de cama de frango, de bebedouro, comedouro, ninho, lona, puleiro, tela e ventilador. Isso é na outra aula. Nós vamos ter a aula 86 ainda de estrutura, falar sobre chocadeira, depenadeira, misturador, pá, enxada. São as ferramentas e equipamentos externos. E a gente ainda vai ter a aula 87, manutenção do piquete do galinheiro. Verificação de telhado, manutenção de cama de frango, entorno do galinheiro, entorno do piquete, piquete seguro, cantos do galinheiro, cantos das paredes, troca de lona e vazamentos. Então a gente tem ainda aí, hoje é a aula 83, então a gente vai até a aula 87 falando de galinheiro, para você ver. E a gente já teve aqui a aula o quê? A gente já teve a aula 82. 82 foi sobre galinheiro. Que mais? Deixa eu ver aqui. Esse é 81 foi galinheiro também, que eu não lembro. Será que eu anotei aqui? Eu acho que eu anotei no outro caderno. 82 foi pinteiro. Ih, rapaz, eu repeti 82, não foi? Que pena. Já era para ser a aula 84 agora, ó. Fiz 82 duas vezes, não foi? Mas a gente já falou de pinteiro, a gente já falou de dimensões e estrutura da granja. 80, como escolher o local. Então a gente começou na aula 80 e a gente já está na aula 83, vai até a aula 87. E pelo jeito eu pulei uma aula, não foi? Então nós vamos continuar, não tem problema não. Então em vez da aula 83, talvez hoje seja a aula 84. Um grande abraço para você, mantenha-se sempre firme, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente nesse canal do YouTube aqui e nos outros canais que a gente tem. Um grande abraço, até a próxima.